Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui e seja bem-vindo ao curso de instalações elétricas prediais. Na aula de hoje, a aula de número 5, vamos falar um pouquinho sobre luminotécnico. Bom, os objetivos da aula são apresentar os conceitos e fundamentos referentes ao projeto luminotécnico. Lembrando, pessoal, que essa aula nós iremos abordar apenas as noções básicas para esse projeto, tá? Esse assunto é um assunto muito amplo e seria um assunto suficiente para um curso, que nós iremos apenas ter as noções básicas ou as noções preliminares, né? Falar um pouquinho dos tipos de lâmpadas e destacar, pessoal, o método previsto na 5413, né, que é a iluminação de interiores, né, com base no método dos lumens, tá bom? Farei uma aula utilizando essa NBR, pessoal, e mais adiante eu vou gravar outra aula falando sobre uma norma que já há algum tempo substitui a 5413, né? Apesar da 5413, apesar de não estar em vigor, né, ter sido cancelada, ser muito utilizada para o cálculo, tá bom? Aqui algumas referências que eu utilizei. Bem, o luminotécnico trata de dispor a quantidade e integração dos pontos de luz, né, com tanto interno quanto externo de uma edificação, né? Vale lembrar que essa disposição e posicionamento, né, deve ser levado em consideração a eficiência energética. E para que isso seja possível, né, atender, num projeto luminotécnico deve-se considerar também a iluminação natural, né? Deve-se fazer um aproveitamento da iluminação disponível já no ambiente e conjugar com a iluminação que nós chamamos de artificial, né? Que é aquela basicamente por lâmpadas, né? Basicamente isso. E aí o projeto de iluminação, pessoal, ele tem que ser feito levando em consideração as dimensões do ambiente, a função, a atividade operacional que vai ser desenvolvida e o tempo que eu vou permanecer no ambiente para desenvolver tais atividades, né? E a iluminação, pessoal, ele não pode ser visto, o projeto de iluminação ele não pode ser visto como um projeto independente dos demais projetos. Ele deve ser encarado como um projeto que faz parte dos demais projetos e é componente dos demais projetos, né? Porque com esse projeto eu consigo, por exemplo, atribuir características de mais alegria ou de ambientes mais sóbrios, né? Ambiente um pouco mais quente ou mais frio, né? Apenas utilizando da iluminação. A iluminação deve ser projetada, pessoal, para valorizar especialmente o conforto visual dos usuários que estarão presentes naquele ambiente, né? E uma boa iluminação, ela apresenta alguns benefícios. Dentre esses benefícios, nós podemos citar a conforto visual, né?
ou seja, o ambiente não possui iluminação em excesso nem em falta, de modo que fique confortável exercer as atividades naquele ambiente, né? Além do conforto visual, nós temos o maior rendimento por trabalho, né? Maior rendimento. Vou chamar de tarefas para as tarefas. E aí entenda, pessoal, tarefas desde atividades cotidianas, né, e domésticas até atividades que envolvem maior complexidade. Também redução dos erros, né? Dos erros e também acidentes, né? E também contribui para o bem-estar e segurança, né? Segurança. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos fundamentais, né? Porque antes de escolher a iluminação que é mais apropriada para cada ambiente, é muito importante, pessoal, compreender as grandezas e os conceitos que estão relacionados ao que vamos determinar no projeto de iluminação, né? Por exemplo, quando acendemos uma lâmpada elétrica, né? Nós temos uma série de radiações emitidas, desde radiações infravermelhas, ultravioletas e uma quantidade de luz que nós chamamos de luz visível. E aí, pessoal, nós já começamos a entrar no assunto conceitos fundamentais e pergunto a vocês qual que seria o conceito de luz. O que é luz? O que vocês entendem por luz? Bom, e aí, pessoal, vamos a uma das possíveis respostas, né? Luz é uma forma de energia radiante, né? Ou seja, uma onda eletromagnética que impressiona os olhos e nos permite ver, né? É uma forma de energia radiante que impressiona os olhos e nos permite ver. Então, a luz é uma onda eletromagnética, né? Aí eu te pergunto, toda luz é uma onda eletromagnética. Toda onda eletromagnética é uma luz? E aí? Toda onda eletromagnética é luz? Bem, a resposta para essa pergunta é não. Porque apenas uma pequena faixa das ondas eletromagnéticas que são visíveis ao olho humano, que são sensíveis ao olho humano, nós chamamos de luz. Ok? Então vamos entender um pouquinho melhor sobre as ondas eletromagnéticas, né? Então, pessoal, as ondas eletromagnéticas são ondas constituídas a partir da oscilação de campo elétrico e de campo magnético, né? Aqui na imagem a gente pode observar os eixos cartesianos, né? O eixo, deixa eu destacar aqui com o pincel, o eixo Y, né? O eixo Z, o eixo X. E aí, pessoal, aqui mostra a propagação de uma onda eletromagnética. Essa seta em azul aqui, pessoal, com o C, indica justamente a velocidade de propagação.
E a velocidade de propagação da luz no vácuo é utilizada essa letra C minúsculo, né? Que é 3,0 vezes 10 a oitava metros por segundo. Essa é a velocidade de propagação da luz no vácuo. Conhecida, pessoal, como velocidade da luz, tá bom? Velocidade da luz. Deixa eu até destacar isso. Bem, essa velocidade da luz, pessoal, essa é a velocidade da luz no vácuo, né? Como foi bem observado. E essa velocidade ela é afetada basicamente por um item, né? A gente costuma estudar essas características numa parte da física chamada óptica, tá bom? Ela é afetada justamente por um índice chamado, deixa eu mudar de cor aqui, chamado de índice de refração. Bom, então, como estava dizendo, aqui nós temos a velocidade de propagação, né? Perceba, pessoal, que essa aqui, a onda eletromagnética, é uma onda que nós chamamos de onda transversal, tá bom? Segundo a direção de propagação, as ondas podem ser classificadas como transversais e longitudinais. A onda eletromagnética é a onda transversal. Ela é onda transversal porque a sua direção de propagação, ou seja, está no eixo X, tá vendo? Direção de propagação está no eixo X. É sempre perpendicular à direção de vibração. Então ela vibra no eixo Y, né? Até colocar assim, propagação. E a direção de vibração é eixo Y. Perceba aqui pelo campo elétrico. E também eixo Z. Ambos os eixos são perpendiculares entre si e simultaneamente perpendiculares à direção de propagação. Então essa é uma das características de ondas transversais. E aí, ó, como eu já disse para vocês, ela surge a partir da variação do campo, que nós chamamos de elétrico, né? E aqui, pessoal, nós temos o campo magnético, né? Esses que são os vetores, vetor campo magnético, vetor campo elétrico. Bom, falamos que são resultados da combinação de campos magnéticos, né, e campos elétricos, né, que se propagam no vácuo e transportam a energia. A primeira previsão da existência de ondas eletromagnéticas, pessoal, foi feita por Maxwell, né? E aí, ele conseguiu provar teoricamente que a perturbação eletromagnética devia se propagar no vácuo com a velocidade igual à velocidade da luz. E propôs, pessoal, uma equação para o cálculo dessa velocidade, com base em duas grandezas que eram restritas ao mundo da eletricidade e do magnetismo, né? Maxwell propôs que eu poderia determinar a velocidade da luz a partir dessa equação aqui, olha, C, que é a velocidade da luz no vácuo, né? É a raiz 1 sobre a raiz de duas constantes. A primeira é o epsilon zero, já eu escrevo o significado, e a outra é o μ0, né? Ok? Onde epsilon zero
trata-se da permissividade elétrica no vácuo, né? E μ0 é a mesma coisa, só que a permissividade magnética no vácuo também. Lembrando, pessoal, para quem esqueceu o conceito, isso aqui a gente vê lá em Física 3, né? Estou aproveitando para recordar alguns conceitos relevantes. Lembrando que, para quem não se lembra, pessoal, vácuo é a ausência total ou parcial de matéria, né? E aí o C aqui, a gente já sabe, né? Que é a da luz no vácuo, né? Aqui serve para ser sem ser o vácuo também. Beleza, e aqui tem a imagem, né, de Maxwell. Bom, aí complementando os conceitos sobre ondas eletromagnéticas, né? E aí tem alguns outros conceitos que não abordamos. Comprimento de onda, que já eu mostro na imagem, que tem lá, que é mais fácil, né? Essa equação aqui, pessoal, relaciona a frequência com o período, né? Onde esse T aqui, ó, nada mais é do que o período, tá? Ok? Período, pessoal, é o tempo necessário para um determinado fenômeno se repetir, né? E esse F minúsculo aqui trata-se da frequência. E a frequência é uma grandeza que representa o número de vezes que um determinado fenômeno se repete, né? Então, se ele se repetir tantas vezes, significa que a frequência desse fenômeno foi de tanto, né? Unidade do Sistema Internacional para a frequência é Hertz, tá bom? E para o período, pessoal, a unidade do Sistema Internacional é o segundo, ok? Aqui a gente tem uma imagem que mostra uma onda eletromagnética, né, pessoal? Aqui a gente está mostrando a sua representação no plano, então em duas dimensões, tá bom? Lembrando que a representação completa dessa onda é aquela que estava há 2 slides atrás, né, que mostra uma onda com a sua variação do campo elétrico e do campo magnético, né? Aqui eu estou representando apenas a velocidade de propagação, né, que é o C, ó. Velocidade de propagação, ok? Esse lambda aqui, pessoal, né? Puxar aqui e escrever. Esse aqui que é o comprimento de onda. A gente vai ver que esse comprimento de onda é importante porque ele caracteriza, é uma das características da onda, né? Inclusive das características da cor de uma determinada luz, por exemplo. E aí, esse comprimento de onda, ele representa a distância entre valores repetidos do padrão da onda. Então, olha, se eu tenho desse trecho aqui, subo e desço para o mesmo trecho, começo a repetir, eu tenho aqui um comprimento de onda, um lambda. Do mesmo jeito que a metade, pessoal, esse pedaço aqui, ó, é lambda sobre 2, metade de um comprimento de onda, né? Só para recordar, pessoal, essa parte mais alta da onda aqui, ó, parte mais alta da onda, de maior amplitude, digamos assim, né? Nós chamamos de crista da onda, ok? E a parte mais baixa, maior amplitude negativa, nós chamamos de vale, tá? Vale ou ventre, né? Lembrando que essa amplitude, pessoal, que é esse trecho aqui, olha,
isso aqui é a amplitude. Nada mais é do que a distância entre a posição de equilíbrio e a extremidade máxima positiva ou negativa dessa onda. Ok? Aqui, pessoal, nós temos o espectro eletromagnético, né? E aí, nesse espectro eletromagnético, nós temos uma pequena faixa, pessoal, que eu vou destacar aqui para vocês, olha, do espectro. E essa pequena faixa que é a parte visível. Ou seja, é a parte da radiação eletromagnética que o ser humano é capaz de captar, que é sensível aos olhos. Essa faixa visível, pessoal, vai de um intervalo aproximadamente entre 400 nanômetros a 700 nanômetros, ok? Para comprimento de onda, né? Lembrando, isso aqui são informações do comprimento de onda. Ok? Então esse trecho aqui central, ó, marcar aqui em cima. Esse trecho aqui que nós chamamos de luz visível, ok? Perceba que à esquerda aqui, pessoal, à medida que eu vou caminhando para a esquerda dessa imagem aqui, né? Perceba que eu tenho um aumento do comprimento de onda, né? E aí eu tenho, consequentemente, uma diminuição da frequência. E aí que eu tenho infravermelho, ondas de micro-ondas, rádio, ondas baixas. E à medida que eu vou caminhando para a direita, perceba que eu tenho uma redução no comprimento de onda, né? Ok? Só para lembrar, pessoal, olha, daqui até aqui é um comprimento de onda, é lambda, né? À medida que eu vou caminhando para a direita, eu vou diminuindo esse comprimento de onda e aí eu vou aumentando a frequência, né? E aí eu tenho ondas ultravioletas, radiação ultravioleta, radiação de raios X, radiação de raios gamas, entre outros. E aí, pessoal, falamos da luz, né, de ondas eletromagnéticas, e aí, como já estamos falando de algumas grandezas da onda eletromagnética, vou falar um pouquinho sobre a cor, né? E aí, pessoal, a cor, ela se caracteriza pelo comprimento de onda. Bom, e aí, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre a aparência visual de um objeto, né? E aí, é uma tendência que pensemos que a cor de um determinado objeto independe da iluminação, né? Na prática, essa aparência visual do objeto, a cor como ele se apresenta, está relacionada entre a interação de alguns fatores que eu vou destacar aqui. Entre eles, primeiro, a composição espectral do fluxo luminoso emitido pela fonte, né? Então, isso aqui, pessoal, depende basicamente da fonte emissora. Fonte, né? A fonte de luz. Basicamente. Um outro item, pessoal, que depende também das características do objeto, ó, da refletância espectral do objeto iluminado. Então, esse aqui depende do objeto, ou seja, como ele reflete a luz incidida sobre ele. Então, esse aqui depende do objeto, né? E por último, pessoal, é comum entender que depende da interpretação, né? Ou seja, depende basicamente do observador.
Considerando esses 3 itens aí, pessoal, nós podemos dizer que a aparência visual de um objeto depende ou está relacionada a esses 3 fatores que nós destacamos aí. Bom, então vamos ver um objeto, né, a maçã, e entender como nós podemos enxergar uma maçã, né? Bom, então se tiver uma maçã que apresenta ser vermelha, né, é porque ela tem a capacidade, pessoal, de refletir, né, o vermelho do espectro que incide sobre ela e absorver a luz de outros comprimentos de onda e refletir o vermelho. Por isso que nós enxergamos esse objeto da cor vermelha, né? Considerando que a luz que vai incidir sobre ela é a luz branca, que eu tenho todas as cores compostas, né? Chamada de luz policromática. E aí, pessoal, se eu passasse essa luz branca por um filtro, removesse o comprimento de onda relativo à cor vermelha, né, e incidisse essa luz sem a cor vermelha, com as outras cores, sobre a maçã, pessoal, e aí a gente perceberia a maçã de forma um pouco diferente, né? Se sobre a maçã não emitir a luz que é própria do objeto, né, nós enxergaríamos a maçã com a cor preta, ok? Porque ela absorve as outras radiações e reflete a cor que é própria do objeto, né? Então, se chegasse outras cores aqui, né, a maçã refletiria só o vermelho e absorveria as outras e enxergaria a vermelha. Se chega a todas as cores menos a vermelha, eu vou observar esse objeto na cor escura, justamente por preta, justamente por conta disso. Bom, algumas grandezas e conceitos. O primeiro conceito que a gente vai abordar aqui, pessoal, é o do fluxo luminoso, né? O fluxo luminoso trata-se de a potência da radiação total emitida por uma fonte de luz, capaz de estimular a retina, né, e dar a percepção de luminosidade. O símbolo do fluxo luminoso, pessoal, é esse φ aqui, né? A unidade é lumens, tá bom? Usa-se esse φ ou esse aqui, tá bom? Pode aparecer na aula as duas representações. E aqui tem uma imagem, pessoal, que mostra aqui que nós temos uma fonte de luz, né? Uma fonte de luz, e aí nós temos esse fluxo luminoso aí, né? Unidade de medida é o lumen, abreviação LM. Depois vamos falar sobre intensidade luminosa, né? Dada pela letra I maiúsculo. É a potência da radiação visível disponível em uma determinada região, né? O símbolo é um I maiúsculo, né? A unidade de medida, pessoal, é a unidade de candela, né? E aí, então a intensidade luminosa é uma das 7 grandezas fundamentais da física. Né? Vou começar com a intensidade luminosa, né, que a gente sabe que é unidade de medida é o candela, que é o CD, né? Outra grandeza fundamental, pessoal, nós temos a massa, que é dada em quilograma. Que mais? Nós temos o comprimento, que é dada em metros. Nós temos também o tempo, que é dado em segundos. Nós temos
além do tempo, nós temos a temperatura, que é dado no sistema internacional em Kelvin, né? Nós temos a corrente elétrica, que é dada em amperes, um A maiúsculo, e por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta mais uma, né? É a quantidade de matéria. Que é uma grandeza muito estudada em química, né? Unidade de medida é o mol. Ok? Destas 7 grandezas aí, lembrando que o que a gente está estudando agora é a intensidade luminosa em candela, né? Se a fonte de luz emitisse luz uniforme em todas as direções, o fluxo luminoso se distribuiria em forma de uma esfera. E aqui, pessoal, tem uma imagem que mostra a intensidade luminosa. Próximo conceito, pessoal, é a eficiência, né, luminosa. A eficiência luminosa, pessoal, é uma relação entre a luz produzida, ok, e a energia consumida para produzir essa luz. A simbologia utilizada é um E e um subscrito L, né? E a unidade é lumens por watts, né? Tem uma equaçãozinha que trata dessa relação, né? Aqui, ó, pessoal, nós temos o fluxo luminoso, né? Perceba que algumas vezes nessa aula pode aparecer essa unidade aqui, tá bom? E também nós temos a potência, ok? Que é dada em watts, ok? Potência dada em watts. Bom, a relação, o quanto que ele gasta para produzir determinada energia, né? Fala muito sobre a eficiência, né? Então, lâmpadas mais eficientes, pessoal, eu consigo aproveitar melhor aquilo que eu produzo, ok? E aí nós temos aqui um gráfico que mostra a eficiência luminosa de alguns tipos de lâmpada, né? A gente pode observar aqui, começando da esquerda para a direita, no eixo horizontal nós temos a lâmpada de LED, vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico, luz mista, fluorescentes, halógenas e incandescentes, né? Perceba, pessoal, que aqui nós temos as incandescentes, né? São lâmpadas que hoje em dia não se utiliza mais, mas que foi muito utilizada no passado, né? Essa lâmpada, pessoal, possui uma baixíssima eficiência luminosa, né? Grande parte da energia consumida por essa lâmpada não é convertida em luz, mas sim convertida em calor, né? Estima-se cerca de apenas 30% da energia total gasta por essa lâmpada é convertida em luz. Os outros 70% são gastos para conversão em calor, né? Aqui nesse eixo aqui nós temos os tipos de lâmpadas, né? Eixo X, tipos de lâmpadas. E aqui no eixo de número Y nós temos a eficiência, né? A eficiência dessas lâmpadas. Aqui em primeiro lugar, pessoal, nós temos a lâmpada de LED, né?
é uma lâmpada que tem uma grande eficiência, né, pessoal? Não é a mais eficiente aqui segundo o nosso ranking, mas ela tem uma boa eficiência, né? Depois, vapor de sódio, entre outras lâmpadas descritas aí no gráfico. Bom, já esse outro gráfico aqui, pessoal, nós temos as lâmpadas, né? No eixo X nós temos os tipos de lâmpadas. E aí, no eixo Y, pessoal, nós temos as horas de trabalho, né? Então, essa primeira aqui nós temos, no primeiro gráfico em barra aqui, nós temos a lâmpada de LED, depois a de vapor de sódio, né? Considerando que a durabilidade ou a quantidade de horas de trabalho da lâmpada de vapor de sódio, pessoal, estima ser maior do que a lâmpada de LED, ok? Entre 28 a 32 mil horas antes de sofrer interrupção. Já a de LED entre 20 e 32 mil horas. E aí nós temos outras aqui. Figurando em último lugar, novamente, pessoal, nós temos as lâmpadas incandescentes, né? As lâmpadas incandescentes. Continuando os conceitos aí e grandezas, né? Vamos falar de iluminância, né? Esse conceito relaciona, pessoal, o fluxo luminoso, né, com a área da superfície que vai receber esse feixe de luz, né? É um conceito bastante importante para o projeto luminotécnico. O símbolo é o E, né? Maiúsculo, a unidade de medida é o lux, né? Nós temos uma equaçãozinha que relaciona essas grandezas aí, que traduz no conceito de iluminância. Então aqui, pessoal, ó, esse φ, né, aqui, que é o mesmo desse aqui. Então, um lumen por 1 metro quadrado corresponde a 1 lux, né? A relação aqui é essa aqui, ó. Então, esse E aqui que é a iluminância. Aqui nós temos o fluxo luminoso. Esse fluxo luminoso nós já vimos que é em lumens, né? E aqui nós temos a área, que é em metros quadrados. Essa relação, pessoal, traz o conceito de iluminância. Então, lux, pessoal, é lumen por metro quadrado, né? Que é lumen por metro quadrado. Ok? Então, vamos só compreender a relação entre algumas grandezas aí. Exemplo diz o seguinte: suponha que o fluxo luminoso igual a 10 lumens, 10 lm, por uma lâmpada sobre uma área de 40 metros quadrados. Qual seria a iluminância? Tempinho para você pensar aí, que está assistindo o vídeo. Então, a iluminância, nós vimos que a equação diz que a iluminância é o fluxo luminoso dividido pela área, né? Esse fluxo luminoso, pessoal, aqui, ó, é 10. E aqui é a área, né? Então, vai ser 10 dividido por 40. Depois de exaustivos cálculos, né, chegamos a um valor de 0,25 Lx, que é a abreviação de lux. Ok? Bom, e se ao invés de utilizar um ambiente com área de 40 metros quadrados, eu utilizar um ambiente cuja área é de 80 metros quadrados? O que acontece se eu manter o fluxo luminoso, né, quantidade de lumens que eu emito, ou seja, a mesma lâmpada, né, e querer utilizar a mesma lâmpada para um ambiente que é maior?
que vocês acham que vai acontecer com a iluminância desse ambiente? Se a gente pensar na relação, né? Na equação que traduz a relação, nós vamos ver que essa iluminância deve cair, ó. 10 por 80, nós temos que esse valor é 0,125 lux. Então caiu pela metade, né? Por isso que a escolha da lâmpada, bem como da luminária, né, também está relacionada às características do ambiente. A gente vai ver mais para frente isso, né? E na prática, pessoal, eu consigo medir a iluminância, ou seja, a quantidade de lux, utilizando um aparelho. Esse aparelho, pessoal, recebe o nome de luxímetro, né? Então, o luxímetro é o aparelho responsável por medir a quantidade de lux, né, de iluminância de um determinado ambiente, né? Lembrando aí que nós temos as seguintes características desse aparelho. Aqui nós temos o medidor, né? Aqui, pessoal, essa esfera branca aqui é o sensor que capta este a gente chama de sensor de captação, né? Aqui nós temos o corpo do aparelho, né? Aqui nós temos o visor ou display. Ok? Para o funcionamento, costumamos desligar o equipamento, tampar esse sensor de captação, né? Ligo, verifico se aqui no display consta o número 0, né? Ou seja, 0 lux, não captando nada porque o sensor não está exposto à radiação, né? Depois disso, liguei, está em 0, eu posso abrir a tampa justamente para que consiga captar a radiação e medir a iluminância desse local, ok? Costumamos medir a iluminância, pessoal, sempre, tá? Sempre numa altura chamada plano de trabalho, onde as tarefas serão executadas, ok? E aí, pessoal, o fluxo luminoso ele não é distribuído de forma uniforme, né? E então a iluminância não é a mesma em todos os pontos da área que eu estou avaliando, fazendo essa avaliação. Então por isso é comum a gente considerar uma iluminância média, né? E alguns valores normativos estabelecem essa condição para a iluminância média. E alguns exemplos, pessoal, para a iluminância de alguns ambientes que utilizaremos em projeto, a gente pode observar nessa ABNT 5413 de 92. Ok? Nós vamos encerrando a primeira parte da aula 5 por aqui e deixando esse assunto temperatura de cor, bem como os outros assuntos que vão vir adiante, para a nossa próxima aula. Ok? Para a segunda parte da aula de número 5. Grande abraço!